Deixa eu achar aqui. Estão vendo a pocinha aí, turma? Sim. Deixa eu subir lá. Aqui na página 27 que nós paramos, né? Opa, eu não abri a câmera aqui, é isso? Vocês não estão me vendo aí? Espera lá. Deixa eu abrir a câmera aqui. Agora sim. Voltando lá. Então tá aí, pessoal. Estão vendo lá? Aqui, deixa eu descer um pouquinho. Aqui, atividades na página 27. Estão lembrados dela? Sim. Então vamos lá. Primeiro aqui, escreva uma equação com uma incógnita para representar cada situação proposta. Então, ele coloca aqui para nós, no item A, né? Somando 7 ao dobro de um número, o resultado é 23. Então, eu posso escrever, né? Somando 7, está aqui. Ao dobro de um número, 2 vezes x, o número x é incógnita, tá? Então, eu vou ter 2x mais 7, o dobro de um número, né? Mais 7, vai ser igual a 23. Beleza, turma? Sim. No B, a diferença entre o triplo de um número, né, e 18 é 64. Então, se eu pegar a diferença, é menos, é um menos o outro. A diferença entre o triplo de um número, o triplo de um número eu vou chamar de 3 vezes n. O triplo de um número n. E a diferença dele com 18, a diferença dele para 18, né, vai ser igual a 64. Está aqui formada, né, a minha equação, 64. No item C, a soma de 3 números consecutivos é igual a 81. Então, qual vai ser a minha incógnita? Um número x. A soma de 3 números... Oi? Qual que é a página? Está aqui, ó, página 27. Tá bom, obrigada. Um número x. A soma do seu consecutivo corresponde a x mais 1. Mais a soma do consecutivo, o consecutivo de x mais 1 é x mais 2. Consecutivo é o número seguinte, né? E a soma dos 3 números consecutivos, então, x mais 1, mais x mais 2, e essa soma vai ser igual a 81. Está aí montada a minha equaçãozinha. Beleza, pessoal? Ô, professor, Oi? se eu colocasse 3x mais 3, daria certo? Ah, tá certo. Você agrupou os termos semelhantes. Perfeito. Perfeito. Aí nós Obrigado. vamos lá. Nada. Carlos tem R$ 46 a mais do que José. E juntos eles têm R$ 94. Então eu vou chamar aqui, né, o valor que tem ali o nosso José. Se pensarmos que o José tem um certo valor, né, e que o Carlos tem R$ 46 a mais do que o José, eu posso escrever assim: se o José tem X e o Carlos tem 46 a mais do que ele, então o Carlos tem X mais 46. E a soma do que eles têm, os dois juntos, somando o que os dois têm, eles têm R$ 94. Concordam, turma?
Isso significa, então, que se eu quiser escrever isso aqui como tinha sugerido, eu posso abrir, né, agrupar os termos e escrever que x mais x mais 46 vai ser igual a 94. Tá aí a minha equação. Eu posso agrupar os termos aqui, fazer aqui 2x? Posso. Vai ser igual. Eu posso passar o 46 para o outro lado, mudando o sinal dele, e fazer 94 menos 46? Posso. Igual a 48. É uma equação também. Aí como vocês preferirem, né? Mas não precisava fazer essa operação, não. Por enquanto, ainda não. Tudo bem aqui, turma? Sim. Posso ir adiante? Pode. Pode. Então, vamos lá. Considerando a equação y sobre 4 mais 27 mais 2y igual a 0, faça o que se pede. Bom, identifique, sublinhando de azul, o primeiro membro dessa equação e de rosa o segundo membro. Então, o primeiro membro é o que vem antes do sinal. Tudo isso aqui, ó, em azul. Primeiro membro da equação. Tudo que vem antes do sinal de igual. E o segundo membro em rosa é o que vem depois do sinal. O segundo membro em rosa é o número 0. Então, aqui eu tenho o segundo membro. Toda a equação, o segundo membro vem depois do sinal. E o primeiro membro, tudo que vem antes do sinal de igual. Escreva a equação dessa incógnita. Então, nós percebemos que a incógnita dessa equação, eu vou achar aqui que é o meu y, né? Então, tá aqui, ó, o y é a incógnita. A parte literal, né? A letra, tá aqui a incógnita. Tranquilo, pessoal? Sim. Posso ir adiante? Pode. Pode. Aqui vem o exercício, né? 3. Ele fala o seguinte, ó. Para estudar, Lucas, Ingrid e Ana estão fazendo charadas matemáticas. Item A. Qual é o número que cada um deve dizer para acertar a resposta? Bom, vamos ver. Perguntando, né, Ana? Ana, qual é o número que dividido por 3 resulta em 18? Então, qual é o número que, se você dividir por 3, vai resultar em 18? Se você fizer a operação inversa, você vai descobrir esse número, né? Se você pegar o 3 e multiplicar por esse número, tem que dar 18. Tá certo? Então, veja lá. Se eu fosse escrever uma equação para isso, eu faria assim. Qual é o número x que, dividido por 3, resultaria em 18? Estão percebendo aqui, pessoal? Então, eu tenho que pensar que número é esse. Que se eu dividir por 3, vai dar 18. Eu posso pensar em fazer o seguinte. Se eu dividir não, né? Multiplicar o 18 por 3, eu vou chegar nesse número x. E 18, né? Multiplicado por 3, eu vou chegar aqui em 54. É verdade o que eu fiz? É, porque se eu pegar o 54, colocar aqui no lugar de x, eu vou perceber então que 54 dividido por 3 vai ser verdade. Isso vai dar 18. Olha lá. Perceberam, turma?
Ok até aqui? Sim. Vamos agora para o caso da Ingrid aqui. Qual é o número que, adicionado a 18, dá 63? Eu vou pensar o seguinte, qual é o número x que, adicionado a 18, ou seja, somado a 18, vai dar 63? Então, eu tenho que descobrir que número é esse. Essa é a incógnita, é o x da questão. Se eu pensar que eu posso fazer a operação inversa, se eu subtrair de 63 os 18, isso vai resultar no x que eu queria, nesse número. Então, esse x vai ser igual a 63 menos 18, 45. Vejam que se eu colocar 45 nesta conta, substituindo no valor da incógnita, eu chego em 63. Tranquilo, pessoal? Sim. Finalmente, tem o caso aqui de Lucas, né? Qual é o número que, multiplicado por 16, dá 64? Então, eu vou montar assim. Qual é o número x que, multiplicado vezes dar 64? Então, eu vou pensar o seguinte, pô, eu tenho que pegar um número e multiplicar por 16. E esse número que eu peguei, nessa multiplicação, tem que dar 64. Então, eu vou fazer a operação inversa. Se eu pegar o 64 e dividir por 16, eu vou chegar no valor desse número, x. E eu sei, então, que 64 dividido por 16 corresponde, então, a 4. E, de fato, se eu pegar 4 e colocar no valor dessa incógnita de x, substituir aqui, isso vai ficar 4 vezes 16, que, de fato, é igual a 64. Tudo bem, pessoal? Sim. Dúvida aqui? Não. Aí vem aqui o item B, né? Como você descobriu os números das charadas? A resposta é pessoal, né? Eu fiz dessa maneira, descobrindo, utilizando o quê? A operação inversa. Eu fiz utilizando a operação inversa. Você poderia ter pensado em fazer por tentativas também, poderia? Ou prova real. Oi? Ou também prova real. O nome disso é prova real. Quando você substitui, né? É parecido com a prova real. Você substitui o valor, né, daquela incógnita por um número, né, que você determinou, e a igualdade fica valendo. A igualdade, né, fica válida. É isso mesmo. Vamos lá, pessoal. O exercício 4. Aqui. Explique a diferença entre variável e incógnita. Então, vejam, pessoal. Variável, ela também é um termo desconhecido, né? Mas a variável pode assumir, ó, muitos valores. Uma variável, o próprio nome já diz, né? Ela pode assumir muitos valores. Por quê? Em uma equação, a variável aparece mais de uma letra. A variável numa equação pode ser, por exemplo, x e y. Dois números que eu não sei quem são. E aí, para saber o valor de x, precisa ter um valor de y. Uma depende da outra. Então, variável, você tem um valor desconhecido que pode assumir muitos valores. Já uma incógnita é um valor desconhecido que só pode ser
um único valor. E ele pode ser determinado. Dá para você determiná-lo. Só tem um valor para incógnita, que satisfaz a igualdade da equação. Tranquilo, turma? Sim. Sim. Então, tá aí. Aqui o jogo das trilhas, turma, eu não vou mexer agora com isso, depois vocês dão uma olhadinha lá no material de apoio, porque vocês precisam de, né, pessoas para estarem jogando aí com vocês. Então dá uma olhadinha nesse joguinho depois e pode, né, fazer uma partida dessa aí, um joguinho desse com alguém aí da família, com algum colega mais próximo aí com vocês, né? E dá uma olhadinha então como é que funciona aí o nosso jogo da trilha. Tudo bem? Sim. Sim. Vamos lá para a resolução de equações? Aqui, pessoal, tem um QR Code, tá vendo esse QR Code aqui? Estão vendo ele aqui? Depois vocês dão, né, uma mirada com o celular nisso aqui e vejam a mídia que ele passa a respeito, né, desse QR Code. Dá uma olhadinha nessa mídia. E aí, vamos lá. Vamos considerar a seguinte situação aqui, né? Em uma turma do curso de robótica, o número de homens é a soma do número, do triplo do número de mulheres, com 4, né? Se nessa turma 13 homens, quantas são mulheres? Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Eu vou colocar aqui na minha outra versão para vocês irem anotando aí comigo. Vamos pensar juntos. Deixa eu ver uma coisa. Cadê o livro do aluno? Deixa eu ver. É o volume 3 de vocês, né? Espera um pouquinho. Ué? Só um instantinho, pessoal. Essa internet está lenta, cara. Tá difícil. Pera lá. Deixa eu ampliar aqui. Tá dando para ver aí, turma? Sim. Então tá lá. Voltando lá então no enunciado, né? Na turma de robótica, o número de homens é a soma do triplo do número de mulheres, com 4. Se nessa turma há 13 homens, quantas são as mulheres? Então vejam o raciocínio que nós vamos fazer aqui. O número de mulheres, vamos chamar de M. Tá certo? Número de mulheres, M. Aí falou que o número de homens é o triplo do número de mulheres mais 4. 3M mais 4, concordam? Sim. Aí falou que se nessa turma há 13 homens, quantas são as mulheres? Então vejam, falou que tem 13 homens na turma. Eu sei que se o número de homens é 3M mais 4, e ele disse que há 13 homens nessa turma, vamos fazer o que então, pessoal? Vamos responder esses itens aqui A, B. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Rapidinho aqui os itens A, B, para a gente poder avançar aqui. Responda aí para mim. O número indicado pela incógnita M pode ser decimal? Pode ou não pode? Não. Por quê?
Por que que o número M, Por a causa incógnita que a M, gente não sabe ainda o valor do M? não sabemos o valor do M, de fato. Mas a incógnita M representa o quê? Não é o número de mulheres? Olha aqui. Sim. E o número de mulheres pode ser decimal? Eu tenho meia mulher, 0,6 mulheres, 0,7 mulheres, é Não. possível? Não. Não pode, né? Perceberam? Sim. Então respondam aí no item A. Não pode ser decimal, porque a quantidade de mulheres tem que ser um número inteiro. Eu não posso ter 0,5 mulheres, 0,4 mulheres, 2,3 mulheres. Tem que ser inteiro, né? Tem que ter 4, 5, 6, 7, né? 2. Concordam, turma? Aí vem a pergunta do item B. Pode ser um número negativo, turma? Tem menos 4 mulheres? É possível ter isso? Não. Menos 10 mulheres? Não pode ser negativo. Tem que ser um número positivo. Tudo bem? Sim. Anotaram? Anotaram aí? Sim. Sim. Agora reparem. Nessa situação, a incógnita procurada é um número natural, que, quando substituído na equação, torne verdadeira a igualdade 3m mais 4. Mais 4 é igual a 13. Então, quem é a incógnita? M, que corresponde ao número de mulheres. Quando eu descobrir quanto vale M, eu vou substituir essa incógnita e essa igualdade vai se tornar verdadeira. Então, a incógnita é o que nós estamos procurando determinar para que a igualdade para a equação se tornar verdadeira. Tranquilo, turma? Agora Sim. eu vou perguntar para vocês o seguinte: quanto é que vale M? Qual é o valor de M para tornar essa equação verdadeira? Digam para mim, qual é o valor de M? 3. 3? Quem disse 3 aí? A Eduarda. Olha só. Se a incógnita M valer 3, ela tem que tornar essa igualdade verdadeira. Então vamos substituir na nossa tentativa, né? 3 vezes o M vale 3, mais 4 tem que ser igual a 13, não tem? Se for verdade. Se essa incógnita estiver correta. 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 4 tem que ser igual a 13. Será que isso é verdade? 9 mais 4, de fato, é 13. Então, 13 é igual a 13. Isso é verdadeiro. Olha aí, verdade. Então, a solução M é igual a 3 é verdadeira. Significa, então, que lá no meu laboratório de robótica, quantas mulheres eu tenho trabalhando lá? Hã? Hein, pessoal? 3. 3 mulheres. E quantos homens eu tenho trabalhando? 13. 13 homens e 3 mulheres. Moleza?
Sim. Vamos adiante. Aqui ele fez várias tentativas, vocês já mataram a charada de vez, né? Mas vejam que resolver uma equação é descobrir o quê, pessoal? Descobrir a incógnita. Quando você descobre quem é a incógnita, você determinou o quê? A solução ou raiz da equação. Tá? Substituindo na equação de forma a tornar a igualdade verdadeira. Então, guardem isso, pessoal. Quando você procura descobrir a incógnita de uma equação, você quer determinar a sua solução ou raiz. Raiz da equação. Achar a solução ou raiz da equação significa que você quer determinar a incógnita. O valor numérico dessa incógnita, que vai ser representada por uma letra na sua equação. Tranquilo, turma? Sim. Sim. Muito bem. Vamos aqui nessas atividades, olha. Eu tenho essas atividades na página 29. Assinale as sentenças matemáticas que são equações e justifique sua resposta. E aí, pessoal, a primeira sentença, né? Matemática é uma equação? É ou não é? Não. O que está Não. faltando aqui, pessoal? O que está faltando aqui para ser uma equação? Equação é igualdade. O que está faltando aí? Como assim, professor? Igualdade. Equação é uma igualdade. Equalidade, igualdade. Uma coisa tem que ser igual à outra. Não está faltando. Eu acho que tá faltando o X no, 3. no 10 e no 6, não é? Não, pode ter o 10 aqui, pode ter o 6. Não tem importância. É uma expressão algébrica isso aqui apenas. Perceberam? Sim, mas Isso é uma aí não expressão deveria ter algébrica. o X do lado do 10 e do 6? Não, não precisaria não. Para ser uma equação, eu teria que escrever isso aqui e fazer assim, ó. Igual a alguma coisa. Por exemplo, igual a 10. Entendeu? Falta o segundo membro. Falta o segundo membro. Tá vendo aqui? Tem que ser uma igualdade. A igualdade, primeiro membro, segundo membro. Lembram disso? Então, não vale aqui, ó. Vamos para o item B. O item B é uma equação? Sim ou não? Sim. Sim. É uma equação. Porque eu tenho o primeiro membro igual, tenho o segundo membro e tenho uma incógnita. Anotaram aí? Beleza, pessoal? Sim. Vamos para o item C. É uma equação o item C? Sim. Não. Não. Quanto dá 17 mais 13? Sim. 30. 30. Deu 30 aqui. E quanto é 40 menos 10? 30. Então é uma equação, é uma igualdade isso aqui. Tá faltando alguma coisa aqui ou não? Não. Tá A faltando a incógnita. incógnita.
Está faltando a incógnita, exatamente. O que eu tenho aí é simplesmente uma igualdade, beleza. Mas para ser a nossa equação, precisa ter a incógnita. Entenderam? Tranquilo, turma? O item D. Olha lá o item D. É uma equação aqui no item D? Dá uma olhada. 56 menos x maior do que 40 menos 2x? É Não, uma equação? Não. Não. Por quê? porque Não tem a é um igualdade? resultado. Igualdade. Não tem um sinal de igual, né? Aqui tem um sinal de maior. E eu precisaria ter um sinal de igual. Isso aqui é chamado de inequação. Nós vamos ver lá na frente depois. Tranquilo, turma? No item E. O item E é uma equação, turma? É ou não é? Não, Por que não? não. Porque faltou o segundo membro. Primeira coisa, tem um sinal de igual aqui? Sim. Então quer dizer que isto é igual a isto? Aqui eu tenho o primeiro membro e aqui eu tenho o segundo membro. Sim. E eu tenho uma incógnita, que é a letra Z. Sim. Sim. Então é uma equação, ué. Qual o problema? É uma equação. Eu tenho o igual da igualdade, o sinal de igual. Eu tenho uma incógnita. Eu tenho o primeiro e segundo membro. Beleza, uma equação. Dúvida aqui, turma? Não. Não. Vamos para o exercício 2 aqui. Escreva a equação correspondente a cada situação. Então, vocês têm aí 5 minutinhos. Escrevam as equações para o item A, B, C, D e E. 5 minutinhos. Um minuto para cada item. Conseguiram aí, turma? Professor, eu tô com meio dúvida na letra B. Letra D. Então, até B. Letra D. A D. Aqui, A D. B? Eu também tô. É na Sim. B? Então está falando aqui, a metade dos alunos, eu não sei quantos são os alunos, né? Então eu vou pegar a metade dos alunos, x dividido por 2. É a metade deles. Mais 8 resulta em 70 alunos. Então, é igual a 70.
Percebeu? Sim. Metade, então você divide a sua incógnita por 2. Dividir por 2 é escrever uma fração, né? X sobre 2. Conseguiram aí, turma? Acompanha comigo aqui, então. Vamos aqui para o item A. Opa, que ficou grosso demais aqui. Nossa Senhora. Deixa eu arrumar aqui. Agora sim. A soma do dobro da quantia que Alonso tem, com R$ 25,00, resulta em R$ 240,00. Eu não sei quanto que tem o Afonso, concorda? A quantidade de dinheiro que ele tem é X. Então, a soma do dobro da quantia. O dobro da quantia é 2 vezes X. Com R$ 25,00, então eu vou fazer 2x, que é o dobro da quantia, mais R$ 25,00, né, que ele tem, vai ser igual a R$ 240,00. Tudo bem, turma? Sim. Sim. Ô, Aqui o professor, item... eu tô Oi? com um pouco de dúvida. Por que 2x mais 25 dá 240? Porque 2x é o dobro de x, concorda? Mas quanto que vale o x, então? Você não sabe, é uma incógnita, Ah, percebeu? entendi. Por enquanto, você não vai resolver, entendeu? Você não vai resolver, é que você já está dando um passo lá na frente, você já está com vontade de resolver isso, não tá? Na verdade é que eu tava com dúvida nisso, por causa É, que não tava fazendo sentido pra mim. Que isso. 2x era. Que É que o resultava. x, né? O x é incógnita. O x você tem condições de descobrir, claro. É o que você vai fazer depois, né? Descobrir quanto é esse x. O x é incógnita porque está escondido esse valor na equação. Por enquanto Tá. aqui, ó, nós vamos só escrever a expressão da equação, né? Lendo o enunciado. Por exemplo, no item B, o que eu falei para vocês, ó, a metade dos alunos mais 8 resulta em 70. Quem é que está escondido aí? Quem é que está escondidinho? Quem é que é incógnita? É a quantidade de alunos. Vou chamar de X. Ah, eu não quero chamar de X, eu quero chamar de outra letra. Não gosto do X, eu gosto do Y. Então, a quantidade de alunos é a incógnita, a letra Y que eu vou representar. Diz que a metade dos alunos, então é Y dividido por 2. A metade dos alunos, mais 8, então vou somar 8 nessa metade de alunos. Isso vai resultar em 70 alunos. Está aí a sua equação. Tranquilo, turma? Sim. Sim. Vamos fazer outra aqui, então. Ô, No professor, item mas C. iria importar se eu colocasse y sobre 2 ou, tipo, o contrário? Importaria? O 2 sobre y? Ah, importa, porque se você colocar 2 sobre Y, já é uma outra operação matemática, né? Aí você está Certo. dividindo o 2 pelo Y, já é outra operação. No item C, a diferença é uma subtração. Eu estou subtraindo, fazendo menos entre dois números.
Então, a diferença entre 100 e o dobro de um número, eu não sei que número é esse. Eu vou chamar esse número de um número M, uma incógnita. Então, a diferença entre 100, então 100 menos, que é a diferença, um número, M, é igual a esse mesmo número mais 7. Então, vai ser igual a esse mesmo número, que eu chamei de M, mais 7. Olha lá. Tudo bem, turma? Professor, só que aí não teria que ser 2M? Ah, perdão, é o dobro. Eu esqueci de ver o dobro aqui. A diferença entre o dobro de um número, né? Então, deixa eu arrumar aqui. Eu perdi o dobro. Tem um dobro aqui que eu esqueci. Então, a diferença entre 100, então é 100, menos o dobro de um número, 2M, vai ser igual a esse mesmo número, M, mais 7. Agora sim. Esqueci de ver o dobro ali. Podemos ir adiante, pessoal? Sim. No entender, a diferença entre o triplo de um número, então eu vou chamar esse número aqui de T, é uma outra incógnita. Então a diferença é menos, né? Então, a diferença entre o triplo de um número, 3T, diferença é menos, e 18, olha lá, escrevi minha equação. Tranquilo, turma? Sim. No item E, a terça parte de um número, então vou chamar esse número aqui de N, uma incógnita. Então, a terça parte de um número é esse número N, e a terça parte dele, mais 64, então vou somar 64, é igual a 10 mais esse número, então mais N. Eu vou escrever de novo aqui, pessoal, porque ficou meio apertado, que vai sair da tela de vocês. Então, a terça parte de um número é N sobre 3, mais 64, então mais 64, vai ser igual a esse mesmo número, mais 10, né? Então, esse número N, mais 10. Ok, turma? Sim. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não. Vamos lá adiante. Opa, deixa eu colocar aqui na setinha. Isso. Exercício 3. Complete a tabela. Então, vejam, eu tenho aqui a equação 2A mais 5 é igual a 20 mais A. Então, vamos completar. Quem é incógnita? É a letra A. Essa parte literal. Incógnita, letra A. Quem é o primeiro membro? O primeiro membro é o que vem antes do sinal. 2A mais 5. Quem é o segundo membro? É o que vem depois do sinal da equação. 20 mais A. Agora ele escreveu aqui para completar do outro lado.
O primeiro membro é 14 mais 7y. Então, eu vou escrever aqui 14 mais 7y. Primeiro membro, né? Vai ser igual. Segundo membro, 35. Vai ser igual a 35. Segundo membro. Quem é a incógnita? É o y, representado pela letra y. No terceiro, eu tenho já a equação 5t é igual a t sobre 3 mais 10. Então, antes da igualdade, eu tenho o primeiro membro, 5t. Depois do sinal de igual, eu tenho o segundo membro, t sobre 3 mais 10. E a minha incógnita é a letra t. Eu tenho que descobrir quanto é que ela vale. Moleza, turma? Sim. Posso ir adiante? Pode. Deixa eu limpar aqui, apertar aqui, desce lá, vamos embora. Tá aqui, ó. Observando que os pratos das balanças 1 estão em equilíbrio, então tá aqui o 1. Então, vejam só, está em equilíbrio isso aqui, né? Eu tenho 3 maçãs e um abacaxi. Esse tipo de balança, quando os dois pratos estão alinhados horizontalmente, ou seja, quando os pratos contêm massas iguais. Então, se a massa que eu tenho de um lado é igual à massa que eu tenho do outro lado, ele está equilibrado. Considere que todas as maçãs têm a mesma massa e todos os abacaxis têm a mesma massa. Observando a balança 1, o que se pode concluir em relação à massa das maçãs e do abacaxi? Pessoal, dá para entender então que a massa das maçãs no prato aqui, da esquerda, é igual à massa do abacaxi no prato da direita? As massas são iguais, perceberam? Sim. Então a resposta é essa. Observando a balança 1, eu concluo que a massa de 3 maçãs é igual à massa de um abacaxi. Tudo bem? Tranquilo, turma? Sim. No item B, com 5 conjuntos de frutas a seguir, desenhe sobre os pratos vazios das balanças 2 e 6 o conjunto que deve ser colocado no prato sem modificar seu estado de equilíbrio ou desequilíbrio. Não devem sobrar conjuntos e cada conjunto deve ser usado somente em uma balança. E aí, como é que nós vamos fazer agora? Isso aqui vocês vão ter que resolver, né? Indicando para o abacaxi, né? E para a maçã, de acordo com as suas massas, vocês vão ter que distribuir nas balanças para poder, né, manter o seu estado de equilíbrio, sem modificá-las. E eu vou deixar para vocês fazerem isso em casa de divertimento. Depois também o exercício 5, vocês podem fazer aí em casa, e o exercício 6 também podem fazer em casa. Na próxima aula nós corrigimos essa tarefinha que vocês vão fazer, e vocês vão depois, né, nós vamos entrar aqui nos princípios aditivo e multiplicativo das nossas equações. Tranquilo, turma? Sim. Sim. Pessoal, alguma dúvida? Não. Não. Tudo tranquilo, então? Não. Beleza. Galera, um bom final de semana para vocês, tudo de bom, um abração, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Bom final de semana.